Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Hoje nós entraremos no capítulo 3 dessa carta. Temos feito uma série de exposições nessa carta aos Colossenses, já faz algumas semanas. Temos aprendido muito, amém? Colossenses, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao 7. Posso ler? Colossenses 3, nós leremos do versículo 1 ao 7. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, estamos diante da Tua bendita e maravilhosa palavra, Senhor. Que nós possamos refletir e que nós possamos aprender mais um pouco sobre quem Tu és e o que o Senhor fez por nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, me use para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade aos corações dos meus irmãos, ó Pai. Abra os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos entender, compreender e viver a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado mais uma vez em nossa vida e em nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos entramos, no capítulo 3 dessa carta maravilhosa, a carta aos Colossenses, e nós vamos entrar agora numa fase nova desta carta. Nós vimos rapidamente no capítulo 1 e no capítulo 2 dessa carta aos Colossenses, Paulo instruindo e doutrinando a igreja. Então, basicamente é isso. O que Paulo faz no capítulo 1 e no capítulo 2? Ele vai doutrinar a igreja, colocar os alicerces na igreja, colocar o fundamento na igreja, para aqueles irmãos que estavam sendo levados pelas filosofias, pelos falsos ensinos, que estavam, de certa forma, vacilantes, Então, nós vimos Paulo claramente ali doutrinando esses irmãos. Capítulo 1 e capítulo 2, Paulo estabelecendo esse fundamento, essa doutrina, no que aqueles irmãos precisavam crer. Então, é justamente o que ele faz. Ele pega capítulo 1 e capítulo 2 e vai falar sobre a obra de Cristo, E agora, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo ele vai aplicar aquilo que ele doutrinou no capítulo 1 e capítulo 2. Então, nós vamos ver claramente aqui o capítulo 3 e o capítulo 4, uma parte muito mais prática da carta, que nós vamos entrar no que Paulo vai dizer. Dito isso, meus irmãos, nós precisamos começar com uma pergunta que eu fiz para vocês, que a gente comentou sobre ela lá no começo dessa carta, quando fizemos a introdução dessa carta, que é a seguinte pergunta: qual é o tema principal da carta aos Colossenses? E é um momento extremamente importante para nós fazermos essa reflexão. Qual é o tema central dessa carta? Por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Por que Deus se preocupou em orientar essa igreja tão pequena, tão insignificante ali na Ásia Menor, aqueles irmãos? À primeira vista, até pelo que nós já lemos, até pelo que nós já expomos aqui, à primeira vista, mais superficialmente da carta, com essa pergunta nós responderíamos que a carta aos Colossenses é Paulo defendendo a fé. É Paulo indo contra os falsos ensinamentos, como o gnosticismo, o misticismo, o legalismo, e o ascetismo. À primeira vista, numa primeira leitura mais superficial, nós responderíamos isso. O que é a carta aos Colossenses? É Paulo contra o falso ensinamento. E isso não é errado, tá? Isso é uma verdade que Paulo faz. Mas qual é a ferramenta principal pelo qual Paulo usa para resolver esse problema? A carta aos Colossenses não é a primeira carta que Paulo lida, com os falsos ensinos, com as novidades ali, com o legalismo, Paulo já tinha escrito algumas outras cartas que já iam contra falsos ensinos. Então, se nós olharmos com um pouco mais de atenção para a carta aos Colossenses, se nós olharmos um pouco mais a fundo, nós vamos ver que o tema central da carta aos Colossenses não é Paulo contra as heresias, não é Paulo contra o legalismo, não é Paulo contra o asceticismo. O tema principal da carta aos Colossenses é a supremacia e a suficiência de Cristo.
E isso é extremamente importante porque isso muda tudo. Não é simplesmente Paulo atacando os falsos ensinamentos que nós vimos até o capítulo 1 e o capítulo 2. É Paulo preocupado em aqueles irmãos entenderem quem é Cristo e a sua obra. Esse é o ponto de Paulo. Paulo escreveu aquela igreja porque eles estavam em falha, alguns irmãos estavam em falta sobre quem era Cristo, qual é o entendimento correto de quem era Cristo e de sua obra. E uma igreja que não tem uma visão correta de quem é Cristo, de quem é sua obra, e não tem ele como fundamento e como alicerce de sua vida, que é o que Paulo vai fazer, ela está totalmente propensa a ouvir os falsos ensinos e a seguir, né, caminhos que vão contra as Escrituras. A igreja é totalmente propensa a um evangelho humano. Se Cristo não é o centro, se Cristo não é suficiente para aquela igreja está totalmente em perigo. E daí, antes de nós entrarmos, a minha pergunta para você é justamente onde nós chegamos, que é onde Paulo vai virar essa página para falar sobre a parte prática. Capítulo 1 e capítulo 2 ele já doutrinou, e a minha pergunta para vocês é: como está a sua visão sobre Cristo? Neste começo, é isso que nós temos que refletir, porque vai fazer total diferença na parte prática agora da carta. Qual é a minha visão sobre Cristo? Qual é a sua visão sobre Cristo? A nossa visão errada sobre a obra perfeita de Jesus e sobre quem Ele é, vai nos influenciar automaticamente a forma como nós vivemos o cristianismo. A forma como você crê no Evangelho, a forma como você crê o que Cristo é e o que Ele fez, vai determinar como você segue sua vida, como você lida com o seu cristianismo, como você lida com a sua vida diária. E essa é a pergunta que nós precisamos fazer antes de entrar no capítulo 3. Como está a nossa visão sobre Cristo? Que foi o que Paulo passou o capítulo 1 e o capítulo 2 doutrinando. Então é muito importante nós entendermos isso. Eu quero já começar estimulando vocês a pensarem sobre isso. Vocês entenderam de fato quem é o Senhor? Vocês entenderam a sua obra, o que Ele fez? No capítulo 1 que nós vimos, não existe nenhum outro lugar das Escrituras onde Paulo gasta tanto tempo falando da pessoa do Filho, que Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito da criação, porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, que Ele é antes que todas as coisas, que nele tudo subsiste, que reconciliou por meio do seu sangue. Então nós precisamos entender isso porque Paulo está lidando com isso. Tem os falsos ensinamentos, tem as falsas doutrinas, que nós já vimos que ele lidou com isso, mas o ponto principal é: vocês precisam entender quem é Jesus. Vocês precisam entender quem é Cristo. Porque aqueles homens estavam indo para um caminho legalista, para um caminho gnóstico, para um caminho ascético, né, buscando ali, através do legalismo, se santificarem, através do ascetismo, da privação dos prazeres ilícitos da vida, ao buscar uma santidade que não conseguiam, que nós vimos no final do capítulo 2, Paulo dizendo que tudo isso, esse rigor ascético, não tem poder algum contra a sensualidade. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu quero que vocês já reflitam, para que nós entremos agora na parte mais prática da carta. Capítulo 3, nós vamos ver Paulo, antes de entrar naquilo que tudo que ele tem para dizer no capítulo 3 e capítulo 4, ele vai estabelecer uma pedra fundamental, um alicerce fundamental que todo cristão precisa ter certeza antes de entrar nessa parte mais prática. E Paulo já falou um pouco sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2, mas nós vamos ver claramente aqui no 3 e no 4, ele abordando essa ideia, essa pedra fundamental, esse alicerce, para que todo cristão precisa entender, para que ele possa viver a vida prática no Senhor. E o que é, então, essa grande pedra que Paulo vai dizer? É sobre a nossa união com Cristo. O capítulo 3, ele vai decorrer de nós sermos unidos a Cristo. E isso vai fazer toda a diferença, porque agora que entendemos a doutrina, agora que entendemos quem Ele é, Paulo vai dizer: agora vocês são unidos a Ele, que ele já falou um pouco sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2, vocês precisam viver agora a partir dessa união com o Senhor. Vamos lá, meus irmãos, versículo 1. Versículo 1, Paulo vai dizer assim: portanto, vamos ler o finalzinho do capítulo 2, para que tenha um pouco de contexto, porque ele começa com portanto, né? Então, o que ele vem dizendo antes? Colossenses capítulo 2, eu só vou ler, tá? Porque nós já expomos na última oportunidade. Colossenses 2, vamos ler do 18 em diante, para que nós possamos ter contexto. Colossenses 2, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culta anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens? Pois todas essas coisas, com uso, se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então aqui Paulo vai começar no capítulo 3, versículo 1, dizendo: já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Essa ideia que está aqui, meus irmãos, é se fostes ressuscitados, não é a ideia do texto original, né? A ideia que parece uma hipótese, né? Parece, se vocês foram ressuscitados com Cristo, mas não é isso que o texto quer dizer. É uma certeza, é uma constatação, uma convicção, uma grande verdade. É um já que, não é se vocês foram. É isso que o texto original quer dizer. Então, portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é essa a ideia. Até porque uma outra passagem que vai dizer a mesma expressão é aquele famoso texto de Romanos 8:31, que vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Esse se Deus é por nós não é uma hipótese. É já que Deus é por nós, ninguém é contra nós. Né? Então é exatamente a mesma ideia que tem aqui nessa passagem. Então é uma constatação, uma grande verdade. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e por que isso? Porque nós morremos. Vocês viram, no versículo 3 ele vai dizer sobre isso, no versículo 3 aqui, como ele já disse no capítulo 2 que nós acabamos de ler. Porque vocês morreram e agora vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Vocês estão unidos a Ele. Esse é o ponto básico, vocês estão unidos. Desde o princípio Paulo está dizendo sobre isso. O cristão, por definição, é alguém que está unido a Cristo por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Cristo, como nosso grande representante, como nosso grande substituto, a história dele é a nossa história. Nós estamos unidos, enxertados, alicerçados no Senhor. Essa é a ideia que Paulo vai trazer aqui. Vocês se lembram quando nós falamos sobre o batismo? Vocês não foram circuncidados por mãos humanas, mas pelo despojamento da carne, que foi feita pela mão do Senhor, sendo simbolicamente expresso no batismo, onde vocês ressuscitaram, morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. A vida dele é a nossa vida. Nós não vivemos mais para nós mesmos. A partir do momento que nós tivemos o nosso coração circuncidado, não por mãos humanas, onde o Espírito Santo entrou no nosso coração e transformou a nossa vida, nós já não vivemos mais a nossa vida. A vida dele é a nossa vida. E nós somos salvos simplesmente pela obra dele. Porque, como Paulo já disse, ele é antes que todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Paulo ele vai pegar tudo aquilo que ele já falou, que ele já doutrinou, que ele já expressou sobre a obra de Jesus, e agora ele vai dizer: agora vocês precisam viver a partir disso. E essa vivência a partir disso é o quê? Vocês estão unidos a ele. A obra que ele fez na cruz por vocês, vocês precisam viver agora a partir disso. Paulo ele vai aplicar essa doutrina. Já que vocês antes eram inimigos, agora vocês foram reconciliados pelo corpo da morte do Filho, agora vocês são mortos juntamente com ele e ressuscitados com ele, juntamente com o Senhor. E qual é a consequência disso, de estarmos unidos, ligados, alicerçados, enxertados no Senhor? Que é o que ele vai dizer, versículo 1 ainda: buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Parece algo tão óbvio, né, meus irmãos? Parece algo tão óbvio, mas por que será que muitas das vezes é tão difícil isso acontecer? Nós estamos unidos a Ele, estamos ligados a Ele, não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros, não buscamos por uma pátria aqui terrena, buscamos as coisas que deveriam ser do alto. É o que ele está dizendo aqui: vocês devem buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, é onde Ele está. Por que então que muitas das vezes nós passamos uma vida buscando as coisas terrenas? E a pergunta que fica para nós, refletimos aí nesse versículo 1 é: o que nós temos buscado? O que o teu coração tem buscado? O que o teu coração tem ansiado? O que você tem desejado? O que tem consumido a sua vida? As suas energias? Onde você tem colocado foco, disposição? O que você tem desejado, ansiado, buscado de fato? São as coisas do alto? São as coisas do Senhor? Aonde está o teu coração? Parece tão simples, né? Estamos unidos, ligados, enxertados no Senhor. A vida dele é a nossa vida, porque nós morremos juntamente com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele, simbolicamente através do batismo, e ele nos imputa a sua justiça, nos perdoa, nos reconcilia, e agora o que nós fazemos? Vivemos para Ele.
Buscamos as coisas do alto, aonde Cristo está, aonde Ele está sentado à direita de Deus. É óbvio, é simples, mas como muitas das vezes nós não fazemos isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, um texto muito conhecido, a palavra de Jesus, ele vai dizer: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, aonde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Quer saber onde está o seu coração, meus irmãos? Veja o que você tem buscado. Aonde está o teu tesouro? Aonde você tem ansiado? Aonde você tem colocado foco? Aonde você tem de fato ansiado? É onde vai dizer exatamente onde está o seu coração. E como é triste nós vermos homens e mulheres que estão no corpo do Senhor, buscando, se esforçando, se empenhando incansavelmente com foco, determinação para alcançar bens materiais, sucesso profissional, aplausos, e tudo isso, meus irmãos, para o aqui e para o agora. Homens que se dizem cristãos, que estão enxertados na videira, que são do Senhor, mas passam uma vida sendo enganadas pelo evangelho humano. Um evangelho que te promete o que Cristo nunca te prometeu. O evangelho que vai dizer assim: olha, você consegue fazer tudo aqui nessa terra. E esse evangelho humano, ele coça os ouvidos. E por que ele coça? Porque é um evangelho humano. Aonde vai te prometer, e nós nos identificamos com isso, né? Onde vai te prometer coisas que Cristo nunca prometeu. E daí muitos cristãos passam uma vida tirando o Senhor do centro, não buscando as coisas lá do alto e buscando viver tudo que tem para viver no aqui e no agora. E Paulo vai dizer: vocês estão unidos a Ele. O coração de vocês deve estar onde Ele está. Cristo nunca nos prometeu uma vida tranquila. Nós passamos por dificuldades, por tribulações, por doenças, por enfermidades, por dificuldades, mas os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor, aonde Ele está. A nossa vida não é condicionada no que nós passamos aqui e agora. Esse é o grande ponto da nossa, veja como é a aplicação do que Paulo já disse. Como que nós vivemos a nossa união com o Senhor? Buscando as coisas lá do alto. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, como eu já disse, passamos uma vida para o aqui e por agora, não como peregrinos e forasteiros, não buscando uma pátria superior, não sendo uma grande embaixada, sabendo que o nosso reino não é daqui, mas gostamos de construir as nossas tendas aqui e dizermos: nossa, o nosso celeiro já está cheio, não importa, eu preciso construir outro, porque eu preciso acumular mais, como se a nossa vida se resumisse somente aqui. Essa não é a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo nos faz pessoas que buscam as coisas lá do alto. É simples, mas é muito difícil, porque estamos o tempo todo enredados por palavras, enredados por pessoas, por pensamentos que fazem rapidamente nós mudarmos o nosso foco do Senhor. Acompanhe comigo no versículo 2. Então nós devemos buscar, a nossa união com Cristo fazemos buscar o Senhor, versículo 2. E pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não é apenas o desejo, o anseio, mas é pensar, é meditar, é ruminar, é sentir, é buscar, é almejar ao Senhor. Se a minha pergunta primeiro foi o que você tem buscado, a minha segunda pergunta para você é: o que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente? O que tem cercado os seus pensamentos todos os dias? Eu nem estou dizendo sobre o primeiro pensamento do dia, né? Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento do dia? Eu ainda vou ser mais light com vocês. Mas durante o dia, vocês pensam no Senhor? Vocês meditam na sua palavra? Qual, meus irmãos, foi a última vez? Qual foi a última vez que depois de você ler as Escrituras, orar, meditar na palavra, você teve aquele sentimento maravilhoso, delicioso, e declarar com todo o seu ser: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aquele sentimento que você é tomado de falar: Senhor, venha, Senhor, eu não aguento mais viver aqui longe de Ti. Senhor, venha buscar a sua igreja. Senhor, está cada vez mais difícil te buscar, está cada vez mais difícil te adorar, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor, eu não sou daqui. E é interessante que Paulo vai trazer a ideia de buscar e a ideia de pensar. A ideia daquilo que você anseia e a ideia daquilo que você pensa, daquilo que você reflete.
Sabe por quê, meus irmãos? Aquilo que você anseia é aquilo que você pensa. Um exemplo muito claro disso é para um casal recém-casado. Se você perguntar para um casal recém-casado como que está a vida, geralmente é muito comum, né, os homens dizerem assim, eu penso nela 24 horas por dia. E daí ele vai trabalhar, ele fica nesse anseio por chegar em casa para ver a sua esposa. E a mesma forma ela passa um dia ansiando, desejando e pensando nele. Porque aquilo que você pensa, você sente. E quanto mais você sente, mais você medita sobre aquilo, mais você pensa sobre aquilo. E o que Paulo vai dizer é, não busquem as doutrinas humanas, não busquem o legalismo, não busquem o ascetismo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive, onde Ele está. E não meditem nas coisas, daquela ideia racionalista, da gnose, mas pensem, coloque a sua mente focada no Senhor. Pense no Senhor, anseie por Ele, busque por Ele. Essa é a nossa união com Cristo. Não somos daqui, meus irmãos. Reflita sobre isso nessa manhã. Qual foi a última vez que você foi tomado por esse sentimento? Dizer, Maranata, ora vem, Senhor. Como eu anseio, como eu desejo estar com o Senhor na glória. Onde tudo isso aqui é passageiro. Veja o versículo 3. Vamos seguir. E por que nós fazemos isso? Olha aí, versículo 3. Por quê? Morrestes, porque vocês morreram. Vocês não são daqui. Vocês foram sepultados e ressuscitados com Cristo, que eu disse no versículo 1, por meio dessa nossa união que temos mística com Cristo. Nós vivemos essa vida de buscar e pensar ao Senhor, nas coisas que são do alto, onde Ele vive, porque nós morremos e ressuscitamos com Ele, e estamos unidos a Ele. Aí Ele vai dizer, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A vida está oculta juntamente com Cristo. Algumas traduções vão dizer que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, nesse texto, a realidade que está dizendo aqui, é a realidade de que a igreja de Jesus, a igreja espiritual do Senhor, essa nossa união mística com Cristo, muitas das vezes está escondida, guardada no Senhor. E por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas não veem uma diferença tão grande entre os cristãos e as pessoas que não são cristãs. Explico. As pessoas não veem muita diferença, né, entre nós e o restante da humanidade. Por quê? Porque nós nos vestimos, nós trabalhamos, nós torcemos para um time de futebol, nós frequentamos restaurantes, nós casamos, nós criamos filhos, nós estudamos, como as outras pessoas normais. E essa ideia da união mística com o Senhor parece não fazer tanto sentido para eles. A nossa vida está oculta, guardada no Senhor. Esse desfrute que temos da nossa união com Cristo, só os crentes entendem, só os crentes percebem, só os crentes usufruem disso. Essa nossa união com Cristo está oculta, está guardada no Senhor. As pessoas não entendem o que nós fazemos aqui hoje. As pessoas não entendem homens e mulheres se reunirem em nome de uma outra pessoa para tomar do seu sangue e comer do seu corpo. Aqueles que desfrutam disso, da ceia, são aqueles que estão guardados, alicerçados, enxertados no Senhor, com a vida escondida, guardada e preservada no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fazemos tudo isso aguardando, ansiando, desejando e buscando o dia que estaremos com Ele. Veja o versículo 4. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, veja que Paulo se coloca no meio, Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa nossa vida, a vida que temos no Senhor, estamos guardados e alicerçados nele, e quando isso acontecer, meus irmãos, quando o Senhor vir com grande poder e grande glória e se manifestar, o mundo não conhecerá apenas o Senhor, o mundo conhecerá a sua igreja. Que é o que ele está dizendo aqui, quando ele se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. A nossa união mística com o Senhor é algo que aguardamos, assegurando, experimentando aqui na terra, mas aguardando o momento que não celebraremos apenas da ceia aqui, mas estaremos juntamente com o Senhor. A nossa vida, a nossa união com Cristo está guardada, alicerçada no Senhor, debaixo de suas asas, onde as pessoas não entendem como nós servimos a ceia, não entendemos como nós desfrutamos deste momento maravilhoso da nossa união com o Senhor, aonde muitos se reúnem no nome de um, aonde estamos enxertados, alicerçados no Senhor e desfrutamos dessa maravilhosa bênção que é estarmos com Ele.
e aguardando o dia que ele irá se manifestar. E daí o mundo vai entender quem é a igreja. Hoje, estamos escondidos, estamos guardados, mas o mundo verá a sua igreja. E é óbvio, meus irmãos, que isso não quer dizer que nós não devemos fazer, né, diferença no mundo, temos que ser sal e luz. Mas ainda para eles é confuso, eles não entendem. Mas um dia será manifestado. Isso é tão maravilhoso, nós aguardarmos o dia que ele virá com poder e grande glória e seremos manifestados com ele em grande glória. E como muitas das vezes nós falhamos, estamos tão distantes dessa realidade. Como somos seduzidos, enganados, levados pelo falso ensino e perdemos o brilho, perdemos a leveza, perdemos a maravilhosa graça que é estarmos reunidos no nome de uma pessoa para comer do seu corpo e beber do seu sangue. Estamos unidos, enxertados e alicerçados no Senhor. Busquem as coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto. Não vivam para aqui. O seu mundo não é aqui. Não se deixe enganar. E daí agora no versículo 5, meus irmãos, Paulo ele vai, depois de estabelecer essa grande pedra fundamental de todo crente, que é nós devemos ser, estamos unidos a ele, agora ele vai fazer a parte prática disso, né? Então, beleza, entendi que o resultado da minha união com Cristo é estar com ele, é buscar as coisas que são do alto, é pensar nas coisas que são do alto, mas como que eu faço isso? Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O resultado, meus irmãos, da nossa união com o Senhor não é declararmos e tomarmos posse da bênção. O resultado da nossa união com Cristo não é colocar Deus na parede e exigir que Ele nos dê 10, 20, 30, 100 por um por sermos dizimistas. O nosso resultado da nossa união com Cristo não é sermos abastados cada vez mais com o nosso celeiro. A nossa união com Cristo não é simplesmente vivermos uma vida para o aqui e para o agora. A nossa união com Cristo nos leva para o Gólgota. A nossa união com Cristo nos faz morrermos todos os dias. Agora que fomos mortos e ressuscitados com o Senhor, espiritualmente, nessa união mística com o Senhor, automaticamente nós precisamos matar a nossa natureza terrena. E veja que aqui não tem nada de diabo, né? Não tem nada de diabo. Aqui, Paulo está dizendo, vocês precisam morrer a vossa natureza terrena. A natureza depravada, pecaminosa, a sua natureza lasciva, idólatra, avarenta e orgulhosa que você tem. Não tem diabo. A nossa união com Cristo não nos leva a ser mais bem-sucedidos. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não devemos procurar sermos melhor profissionalmente, buscarmos especialização, termos uma qualidade melhor para a nossa família. Não estou dizendo isso. A Bíblia nunca proibiu isso. O problema é onde está o seu coração, o que tem gerido a sua vida, o que você tem ansiado, desejado e buscado como foco, determinação em tudo que você tem. Aonde, de fato, você tem colocado toda a sua energia. O problema não é você ganhar bem, o problema não é você ter condições financeiras. O problema é o dinheiro ser o seu Deus. E a nossa união com Cristo nos leva a matarmos justamente essa nossa característica, essa nossa inclinação do pecado. A nossa união com o Senhor deve nos gerar inimizade com o pecado. Esse é o ponto de Paulo aqui. A nossa união com Cristo deve nos gerar um sentimento onde nós buscamos ao Senhor e odiamos o pecado. Para resumirmos aqui, meus irmãos, a nossa união com Cristo se resume à santificação. Santificação. Nós não somos unidos a Cristo para alcançarmos e sermos os melhores dessa terra. A nossa união com Cristo nos traz santificação. Cuidado com o evangelho que te amacia o ego, que amacia o seu pecado, que não te confronta, que permite que você venha como está e que você permaneça do jeito que veio. Mas um evangelho bíblico, o evangelho do Senhor, a nossa união com Cristo nos leva a odiar o pecado, a odiar aquilo que Deus odeia por meio da santificação. A vivermos uma vida agora assim santa, porque a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é a vida do Senhor. 1 João, podem abrir por favor, 1 João capítulo 3, palavras do apóstolo João.
1 João 3, vamos ler do 6 ao 9. João 3, 6 ao 9, ele vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, a nossa união com Cristo deve nos gerar santificação. Nós não vivemos pecando, nós não temos a prática do pecado, nós lutamos contra isso. A incredulidade, o pecado, não é algo, meus irmãos, que nós amaciamos. A incredulidade, o pecado, não é como um animal de estimação que você alimenta. A incredulidade, o pecado, não é como aquele bichinho de estimação que você coloca do seu lado na cama para assistir Netflix com vocês. Nós precisamos fazer guerra com o nosso pecado. Estamos unidos a Cristo, enxertados em Cristo. A nossa vida não é mais a nossa, é a vida dele, e nós devemos nos santificar todos os dias. Paulo está aplicando aquilo que ele já disse. Jamais para alcançarmos a salvação, porque Paulo já doutrinou. Lembram-se? Paulo já doutrinou. Não fomos nós que buscamos ao Senhor. Foi Ele que nos reconciliou no corpo da sua morte. Foi Ele que nos reconciliou pelo seu sangue. Foi Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não fomos caminhando, foi o Senhor que nos carregou. Foi Ele que nos levou. Foi Ele que reconciliou, então tudo vem dEle. E agora que nós estamos no Senhor, enxertados, ligados a Ele, unidos a Ele, por meio da sua morte e da ressurreição com o Senhor, buscamos as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, pensamos nas coisas que são do alto e mortificamos a nossa carne todos os dias. Lutamos contra o nosso pecado todos os dias. Não há amizade, não há paciência, você precisa fazer guerra com o seu pecado. Veja que Paulo está justamente aplicando aquilo que ele disse. E agora aqui, meus irmãos, para nós já caminhamos para o final, Paulo ele vai citar 5 inclinações do coração do homem, que é o cerne de todo homem, né? do coração do homem. Veja no versículo 5, então ele vai dizer que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, e essa natureza terrena não tem nada a ver com o diabo, tá? É a sua natureza pecaminosa mesmo, é a sua depravação. Ele vai dizer, no versículo 5, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E daqui ele vai trazer essas 5 inclinações que o ser humano tem, onde é o cerne de um ser humano. Então, a prostituição, que é esses 3 primeiros aí, meus irmãos, a prostituição, a impureza e a paixão lasciva, essas 3 inclinações, ela vai se referir a todo pecado de natureza sexual. Todos eles caminham, né, para essa área da sexualidade. Não apenas a prostituição em si, mas o pensamento maligno, maldoso, malicioso, é o que Paulo vai tratar aqui. Toda a prostituição, a impureza e a paixão lasciva, vocês precisam fazer matar. É obviamente que Paulo não está dizendo que o sexo é algo errado, mas que Deus estabelece limites para isso. Aonde, como e com quem isso deve acontecer. E aqui, na prostituição, na impureza e na paixão lasciva, também estão incluídos todos os pecados de adultério, de fornicação, de práticas homossexuais. Tudo isso está dentro desses pecados que Paulo vai dizer. Faça guerra. Mate você todos os dias. Agora que você morreu com o Senhor, agora você precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Você precisa matar a sua natureza terrena. E é interessante que nós vemos pessoas que acabam amaciando o pecado porque tem a ideia de que quem vai resolver esse problema é Deus. Como se Deus tivesse a responsabilidade de não ligar um computador. Como se Deus tivesse a responsabilidade de não mandar uma mensagem. E a ideia de Paulo aqui, na parte prática, é vocês precisam fazer morrer isso. Vocês precisam matar. A vida já não é de vocês. Vocês não são mais daqui. Não faz sentido vocês continuarem dessa forma.
A santificação é um processo natural do crente a partir do momento que ele entende a obra de Cristo, quem ele é, o que ele fez pelo seu povo. E daí você não suporta mais viver a vida que você vivia. E daí você busca todos os dias olhar no espelho e se matar. Prostituição, impureza, paixão lasciva. A quarta inclinação aqui, o desejo maligno, né, que também pode ser traduzido por cobiça. A cobiça, que não procede de Deus, é aquele desejo que os homens têm de ter aquilo que não os pertence, né, que são até capazes de fazer mal ao outro e recorrer ao mal para ter aquilo, né. O homem cobiçoso é aquele que nunca está contente. O contentamento, que é uma doutrina tão maravilhosa das Escrituras, acaba sendo deixado de lado e ele quer sempre o que é do outro. O trabalho do outro é melhor, a família do outro é melhor, os filhos do outro é melhor, a casa do outro é melhor, a esposa do outro é melhor. Façam morrer a sua natureza terrena. Vocês estão unidos a Cristo. A sua vida não é a sua vida. E por último aqui, a avareza. Que Paulo ele fala e ele já categoriza, né? A avareza, que é a idolatria. A avareza nada mais é, meus irmãos, que o amor ao dinheiro. Então é interessante nós notarmos aqui esse contraste que há do capítulo 3, do 1 ao 4, e nisso que ele está dizendo aqui. Os homens devem buscar ao Senhor, pensar no Senhor, estarmos unidos a Ele, buscando, sendo mais parecidos com Cristo. Em contrapartida, você tem homens que precisam, obviamente, fazer matar, mas que não buscam o Senhor. Buscam seus prazeres, buscam seus desejos sexuais, estão o tempo todo buscando coisas que não são suas, cobiçosos. E o seu Deus não é o Senhor. O seu Deus não é o Deus que morreu por eles. O seu Deus não é aquele que de fato morreu por eles e os levou ao céu. O seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é o dinheiro. E Jesus já dizia em Mateus 6,24, né, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aborrece a um, ou outro. Ou você não pode amar a Deus e a Mamon e as riquezas. Mais uma vez, meus irmãos, o problema não é o dinheiro. O problema é que o dinheiro é um Deus. E Paulo está fazendo justamente esse contraste daqueles que buscam o Senhor e têm um Deus muito claro e muito específico, e homens que têm um outro Deus, que buscam as suas paixões, que buscam as suas inclinações, que buscam os seus desejos, agradando esse Deus. Parece muito simples a nossa união com o Senhor, mas não é. Precisamos nos avaliar todos os dias e fazermos matar essa nossa natureza terrena. E daí em seguida, meus irmãos, Paulo, ele vai dar duas razões adicionais, né, para que nós possamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Paulo, ele vai dizer, vocês precisam fazer matar a natureza de vocês por dois grandes motivos. Primeiro, versículo 6, porque isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa é a primeira grande razão que Paulo vai dar aqui aos leitores para que eles mortifiquem a carne deles, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, tudo isso. Sabe por que você precisa fazer matar isso todos os dias em um processo de santificação? Porque isso vem a ira de Deus sobre os filhos que fazem isso, que são os filhos da desobediência. Há quem diga que é um caminho não muito legal, né, pregar sobre inferno, pregar sobre condenação, sobre ira, porque daí as pessoas se arrependem por medo da perdição. Eu entendo, mas o que Paulo está dizendo aqui é, vocês precisam tomar cuidado, porque a ira de Deus vem sobre aqueles que praticam isso. Vocês precisam olhar para o pecado de vocês e fazerem guerra. Não faz mal, tá, os crentes se assustarem com a realidade do inferno. Não faz mal os crentes se assustarem com a ira de Deus sobre aqueles que praticam tais coisas. Porque daí fica tranquilo, né? A gente não pode falar de ira, a gente não pode falar de pecado, a gente não pode falar de mortificação, porque o crente vai ficar chateado. O processo de santificação é um processo onde nós precisamos todos os dias fazer morrer. E existe esse grande alerta que Paulo está fazendo a eles. Vocês matam porque a ira de Deus vem sobre estes. Aqueles que estão unidos ao Senhor, aparentemente pelo que dizem com suas bocas, mas as suas vidas estão caminhando para um outro Deus, com outras inclinações. E a ira divina cai sobre aqueles que praticam esse tipo de vida. Um grande alerta para nós nos nossos dias atuais. Como eu já disse, pecado não se amacia, pecado não se alimenta, é zero tolerância, meus irmãos. Nós estamos unidos ao Senhor.
E precisamos viver essa vida. E o segundo grande motivo pelo qual Paulo vai alertar esses irmãos sobre abandonarem essa vida, versículo 7, nós já vamos caminhando para o final. Porque essas coisas vocês andaram no passado. A vida do pecado deve fazer parte do passado. Veja o versículo 7. Nestas coisas mesmas andastes vós em outro tempo, quando viveis nela. A segunda razão pelo qual devemos mortificar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, é porque essas práticas devem fazer parte do passado. Nela vocês andaram antes, quando vocês andavam nela, ou seja, aquele estilo de desobediência, de depravação, aquele estilo onde você vivia tranquilamente com o seu pecado sem peso algum na consciência, e o Senhor veio através do seu Espírito Santo, tocou em seu coração, circuncidou o seu coração, tirou o seu coração de pedra, colocou um coração de carne. Você está unido, ligado a Ele. Toda essa sua vida deve fazer parte do passado. O retrocesso a uma vida pecaminosa, meus irmãos, é fora de questão. Faz parte do passado do crente. É por isso que é importante nós eliminarmos tudo aquilo, todas essas inclinações, que, deixa eu falar uma coisa para vocês, estão todos os dias diante de nós. Todos os dias. Esse processo de santificação, de mortificação da carne, é um processo diário. Nós somos santos, sim, porque Paulo já disse aqui aos Colossenses, aos santos na igreja de Colossos, em um estado. Vocês são santos porque Deus os tornou santos por meio da justificação. Vocês são justos e santos por meio do Senhor. Mas o processo de santificação é um processo diário. Todos os dias precisamos levantar, olharmos no espelho e fazer guerra com nós mesmos. Se existe algo triste de se ver, são crentes em rodinhas que se gabam, do que faziam no passado. Existe uma espécie de orgulho em um passado promíscuo e pecaminoso. Como é triste nós vermos em churrascos, essa exaltação, essa vanglória. Lá no passado eu fazia, acontecia. O que o processo de santificação nos gera é nojo, é desprezo. Você fala assim, eu odeio o homem que eu era. E hoje eu busco todos os dias ser diferente, sermos mais parecidos com o Senhor. Estamos unidos a Ele. E agora eu penso no Senhor, agora eu busco ao Senhor, e agora eu faço mortificar todos os meus desejos malignos, olhando para um futuro, porque minha vida está guardada com o Senhor, mas um dia estarei com Ele em glória. Essa é a esperança do crente. Paulo está dizendo justamente o que nós precisamos fazer. Na semana que vem, ele vai conseguir ser mais prático ainda de como fazer essa mortificação da carne, se revestindo e se despindo do velho homem. Mas hoje, meus irmãos, eu queria refletir com vocês nesses 7 versículos, para que vocês tenham em mente o processo de santificação de que nós estamos unidos a Ele. Nós só participamos da ceia do Senhor porque estamos unidos ao Senhor. Estamos enxertados nele. E a minha vida não é mais a minha vida é a vida do Senhor. No que você tem buscado, o que você tem pensado, o que tem ansiado a sua vida, o que de fato você tem colocado foco, empenho, força, determinação, são para as coisas do Senhor? Ou o Senhor é só o último da sua lista, se é que Ele está na sua lista, meus irmãos? Nesta manhã de ceia, arrependa-se dos seus pecados. Talvez você está aqui nesta manhã e você está passando justamente por esses problemas. Talvez você tenha desejos, inclinações pecaminosas para a área sexual. Talvez você é um cobiçoso, talvez você é um ganancioso. Coloque diante do Senhor. Não guarde para você. Coloque diante do Senhor e fala, Senhor, me ajude a matar a minha carne todo dia. Me ajude a viver e a sentir o que é de fato ser unido a Ti. Me ajude, Senhor, a olhar o Teu Evangelho e de fato ansiar estar com o Senhor. Me ajude a amar a Ti e odiar o pecado. Deixe seu pecado na cruz. Deixe seu pecado na cruz. E se volte ao Senhor. Se volte àquele que pegou a cédula que era contrária contra nós e cravou na cruz. Se volte àquele que foi pendurado no madeiro. Se volte àquele que por meio do seu sangue nos reconciliou para que nós pudéssemos ter paz com Deus. A sua vida não é daqui. Que você viva muito aqui 100 anos. O que importa é o lado de lá. O que importa é o depois daqui. O que importa é quando isso daqui passar, meus irmãos. Não gaste sua vida da pior forma possível. E busque ao Senhor. Eu entendo que muitas das vezes nós possamos falar assim, mas eu oro, mas parece que eu não sinto nada, eu não vejo nada.
continue, persista, ore ao Senhor. O grande privilégio do crente é ter livre acesso a Deus, assim como nós cantamos hoje aqui. Acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno, porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele é aquele que está diante de Deus, intercedendo por nós, nosso único e supremo sumo sacerdote. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, para que nós possamos nos preparar para o momento da ceia. Gostaria de chamar o pastor Heleno aqui, que você possa ter um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de quebrantamento, de confissão de pecados ao Senhor, e venha à mesa reconciliado com o Senhor. Amém?